Aí eu não configurei ela. Então, pessoal, bom dia, vamos dar início à nossa aula. Hoje a gente vai encerrar aqui a apostila, pelo menos a parte A da apostila, e amanhã, até a sexta-feira, a gente vai encerrar a parte B, tá? E aí depois é só revisão para a nossa prova e os trabalhinhos que a gente vai ter que estar fazendo para compor a nossa nota. Bom, então a gente vai estudar hoje sobre indução eletromagnética, tá? Dando ênfase aqui ao gerador mecânico. Esse aqui é um resumo do conteúdo. Lembre-se que no livro texto a gente vai ter muito mais informação sobre esse conteúdo. Peço que quem estiver utilizando o celular, deixe o celular deitado, tá? No modo paisagem. Quem estiver usando notebook, pegue seu notebook e clique na minha telinha e deixe ela como tela principal, tá? Que aí você vai conseguir ver a imagem inteira, não vai ter cortes, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, temos aqui um esquema rudimentar de um gerador mecânico, tá? Então é possível obter um gerador bastante rudimentar com uma barra que é adicionada dentro do campo magnético criado por dois ímãs e guiada por dois trilhos metálicos, tá? E guiada por dois trilhos metálicos. Em outras palavras, tá? Nós temos aqui uma simulação de um circuito fechado. Esse circuito fechado está conectado com uma lâmpada. Essa lâmpada vai se acender quando existe um fluxo magnético gerado por esses dois ímãs. Observem que os ímãs estão com polos opostos, tá? Não conectados, mas guiados um para o outro, para que haja, então, aí um campo magnético que flui do positivo, do polo sul para o polo norte, tá? Então ele entra no polo norte, tá? E vai para o polo sul. Então essa aqui é a direção do campo magnético gerado. Observe a direção da corrente elétrica, sempre no fio, passando pelo condutor. Então gera um ciclo aqui de corrente elétrica circulando. Então nós temos aí um circuito fechado bem simples e um esquema rudimentar de gerador mecânico. Se vocês quiserem ver a criação de gerador mecânico de uma forma, digamos assim, em termos de desenho, vocês podem assistir o anime Dr. Stone, tá? Aí nesse anime aqui tem um episódio, são poucos episódios, então dá para vocês assistirem aí, por exemplo, em 2 dias, tá? Vocês assistam, ele mostra como que cria um gerador mecânico usando ímãs, tá? Então ele vai criar eletricidade lá, bem rudimentar, com poucos recursos, utilizando essas noções básicas aqui do eletromagnetismo, tá? No entanto, esse gerador aqui, ele não é prático, porque necessita de um operador externo para levar a barra à sua posição inicial, ou seja, é necessário aqui que algo esteja se movimentando para gerar, então, a variação do fluxo. Lembre que nas últimas aulas a gente estudou que a corrente elétrica induzida, tá? A corrente induzida, ela só existe se você tiver um fluxo magnético, na verdade, tá? Variável. Então, o fluxo magnético, que a gente indicou pela letra φ, ele precisa ter variação. Aí a gente aprendeu que, pela lei de Lenz, se o fluxo magnético cresce, a corrente elétrica induzida, tá? Cria um campo magnético induzido que é contrário ao campo magnético gerado pelos ímãs, tá? E a gente viu que se o fluxo magnético é decrescente, ou seja, ele diminui, tá? O valor dele é negativo, e isto significa dizer que a corrente elétrica induzida cria um campo magnético induzido que é a favor do campo magnético dos ímãs aqui gerados, tá? Ou da espira. Como eu falei para vocês, isso aqui não é prático por conta de ter que estar movimentando aqui a barra até a posição inicial para poder gerar o fluxo. Outra maneira de produzir uma corrente elétrica induzida ou uma força eletromotriz induzida, tá? Porque elas estão conectadas, lembre-se que a gente viu na última aula que a força eletromotriz induzida é o módulo da variação do fluxo dividido pelo tempo, e a gente aprendeu na primeira lei de Ohm que a DDP é igual a resistência vezes corrente, ou em outras palavras, a corrente elétrica induzida ela é igual a força eletromotriz induzida dividido pela resistência elétrica da espira, tá? Esse R não é de raio, tá? Porque quando eu comecei a estudar isso aqui também, eu confundi direto, não é R de raio, tá? Esse R aqui é a resistência elétrica da espira. Bom, então,
Outra maneira de produzir a corrente ou a força motriz seria montar uma espira no formato de eixo, tá? No formato circular aqui, ó, para você poder gerar, então, um movimento circular. E aí o campo magnético sempre vai estar variando nessa região por conta da mudança, tá? Essa sugestão é bem mais prática do que ficar subindo e descendo a barra, tá bom? Pois basta girar a manivela para movimentar. Inclusive, nesse anime que eu sugeri para vocês, o Dr. Stone, ele cria o mecanismo através de manivela, tá? O mecanismo que ele utiliza para gerar energia. Então, é mais fácil girar a manivela para movimentar a espira dentro do campo magnético. Consequentemente, quando você gira isso aqui, o fluxo magnético ali dentro vai estar sempre variando, ou seja, sempre vai ter corrente elétrica induzida. Logo, sempre vai ter força eletromotriz induzida, tá? Com uma maior complexidade, alguns de vocês já devem ter ido lá na usina de Manso, algum desses anos aí que a escola estava fazendo parceria e os alunos estavam indo, tá? Então, com uma complexidade um pouco maior do que essa, na verdade, muito maior do que essa, mas de forma básica seria equivalente a isso daqui, as usinas, as grandes geradoras de energia, utilizam o mesmo mecanismo. Basicamente, o que acontece? Quando você tem uma hidroelétrica, o que ela faz? Ela armazena água no reservatório, ou seja, ela barra a passagem de água, tá? Essa passagem de água vai ser levada por dutos aqui, que eles chamam de tubulação. Essa tubulação, essa água que passa na tubulação vai girar turbina, tá? Essa turbina vai fazer com que essas manivelas aqui sejam giradas dentro da usina, tá? Então, basicamente, o princípio básico é o mesmo. Então, a usina hidrelétrica, a gente utiliza o quê? O movimento da força da água, tá? A energia potencial gravitacional que a água tem aqui acumulado nela, para girar, através da energia mecânica, girar as manivelas, tá? Girar as turbinas por sua vez, vai funcionar com uma manivela que vai estar girando as nossas espiras dentro do transformador, dentro do gerador. Opa, o caminhão. Da nossa usina hidrelétrica. Então, basicamente, esse é o formato básico da transformação. A mesma coisa acontece na usina, por exemplo, eólica, tá? O vento gira as hélices, por sua vez, vão funcionar de forma, digamos assim, bem pulando muitos passos, vai funcionar semelhante aqui a esse formato que vai girar ali a espira. Essa espira, por sua vez, vai então ser capaz de produzir energia elétrica, corrente elétrica induzida e força eletromotriz induzida para serem utilizadas nas casas, tá? Então, resumidamente, esse é o formato básico da utilização de hidrelétricas e usinas eólicas, tá? Aqui nós também temos outro exemplo que funciona não só com esse aqui, ó, funciona com vários outros mecanismos, tá? Aqui é um exemplo, ó, de usina termoelétrica, mas poderia ser também usina nuclear, usina também fotovoltaica, não. Usina solar, vamos colocar assim, eu esqueci o nome, cara, agora fugiu o nome. Vai funcionar também da mesma forma quando você pega e capta energia do sol, sem ser por placas fotovoltaicas, que essas são as populares, que hoje em dia muitas pessoas estão colocando nas casas. Inclusive, alguns de vocês, eu acho que tem na casa, os seus pais colocaram na casa de vocês. Aí eu não sei se é dessa turma, mas eu tenho alunos que os pais já colocaram nas casas, tá? Não é esse tipo de usina solar que eu estou falando. Na verdade, não é usina, né? É bem caseiro do ponto de vista de estar nas casas, mas não do ponto de vista de ser criado em casa, tá? Mas vamos lá, vamos entender o princípio. Nas usinas que usam calor como fonte de produção de energia, seja a nuclear, seja a termoelétrica, seja a solar do ponto de vista de aquecer, funciona basicamente o seguinte, ó. Vai ter um ambiente em que vai ser gerado calor, seja através da fissão ou fusão dos átomos, sendo na usina nuclear, ou seja na queima do carvão, ou seja na queima de combustíveis fósseis, ou seja, por exemplo, na captação de calor do céu, tá? Um calor solar. Então, nessas usinas funciona assim, vai ter algo que vai pegar esse calor, tá certo? O calor, por sua vez, vai esquentar uma água, um líquido, tá? Não necessariamente é água, mas esquenta um líquido. Em geral, aqui é água, tá? Nesse exemplo aqui é água. Essa água evapora,
vapor gera ventos em altas velocidades que vai girar turbinas. As turbinas vão girar aqui as espiras, né, vai fazer com que o gerador funcione. O gerador, então, vai levar a energia elétrica para o transformador, e o transformador simplesmente faz a transformação de DDP para que sejam levadas para as linhas de transmissão, tá? Claro que eu estou explicando aqui de forma bem simples, mas existe muito processo físico e às vezes químico, tá? Para a produção de energia. Uma observação interessante aqui é que quando você tem outro líquido sem ser água, que muitas vezes é o que ocorre, você tem dois tipos de líquido, tá? A água e um outro material que esquenta com facilidade e que se resfria com facilidade, tá bom? Pode ser, por exemplo, um determinado óleo. Em algumas usinas, acho que a gente viu isso no início do ano, não sei se vocês lembram, mas algumas usinas funcionam como o seguinte padrão. Ela tem um reservatório, por exemplo, de um material que não é água e o outro reservatório de água. E o que acontece? Quando você passa para isso daqui, para você reciclar tanto a água quanto o material que vai ser esquentado, tá? Para você não precisar ter, por exemplo, a água sendo vaporizada e sendo mandada para o céu, e você sempre tem que estar renovando a água aqui dentro, para você sempre utilizar a mesma, tá? Então, basicamente, o que acontece? Esse reservatório que tem um outro tipo de material que esquenta com líquido, ele vai ser ligado com a fornalha. A fornalha, ao invés de esquentar diretamente a água, ela vai esquentar o líquido, tá? O primeiro líquido. Esse líquido, por sua vez, vai passar pela água, tá? Como as densidades vão ser diferentes, elas não vão se misturar. A água, por sua vez, vai ser evaporada. Lembre-se que, nesse caso aqui, é interessante que o material utilizado ele tenha um ponto de ebulição muito maior do que o da água, né? Porque senão ele vai evaporar junto com a água e não é isso que a proposta pede para gente. Então, esse material aqui esquentado vai estar muito mais quente que a água, vai evaporar a água vira vapor, depois que vira vapor, mexe as turbinas, então gira o gerador, por sua vez, manda a energia bruta para o transformador, e o transformador faz essa conversão, essa transformação aqui para ser enviada para as linhas de transmissão, tá? Lembrando que esse transformador aqui, eu não sei se vocês já foram para Cuiabá, provavelmente de carro, vocês já devem ter ido, e deve ter separado que lá perto da entrada de Cuiabá tem tipo um lugar lá cheio de postes e fios conectados. Se vocês não perceberam isso, quando vocês forem da próxima vez, tentem observar que isso aí vocês vão perceber isso aí lá, tá? Aí que lá é um local, um ponto de transformação para poder enviar, então, as energias, digamos assim, da maneira mais comuns para nossas casas. Inclusive, que vocês podem observar em alguns postes da cidade, vocês vão observar um transformador pendurado no poste, tá? Deixa eu ver aqui na internet se eu encontro um transformador no poste. Aí eu mostro a foto para vocês, tá? Vou pegar uma imagem aqui. Eu não vou conseguir mostrar, vou ter que mostrar no Paint. Deixa eu mostrar aqui. Ó, vocês estão vendo aí, tá? Esse aqui é o transformador, um básico, né? Que fica nos postes próximos da nossa casa, para fazer a conversão digamos assim, da voltagem que vem na linha de transmissão aqui do fio, que vem numa voltagem muito alta, para uma voltagem mais simples para poder entrar nas nossas residências, tá? E com isso não queimar os aparelhos, já que vai ser muito maior o valor, tá? Então, basicamente, o transformador faz isso, o relógio também provavelmente vai fazer uma função um pouco como essa, e aí a gente vai ter a quantidade de energia e voltagem padrão para os nossos lados, tá? Para que não dê problema para a gente, tá? Vamos fazer agora as questões. Eu vou mostrar aqui as respostas, igual está no livro. São questões teóricas, tá? A nossa última aula ela é bem de boa. E vamos lá para as questões do livro, tá? As nossas questões do livro são as seguintes, ó. Primeira, em uma usina termoelétrica, o vapor de água produzido a partir da queima do carvão é guiado através de um duto
para acionar uma turbina, que por sua vez aciona um eixo no interior do gerador, transformando energia mecânica em energia elétrica. Essa energia é então distribuída para a população das cidades. Essa transformação de energia mecânica em energia elétrica está relacionada com o quê? Primeiro, terceira lei de Newton. A gente sabe aqui que é a resposta da TCC, porque vocês estão vendo, mas olha só, terceira lei de Newton não tem nada a ver. Terceira lei de Newton é ação e reação. Então, para toda força aplicada, existe uma reação com mesma intensidade, mesma direção, só que com sentido oposto. Então, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente está estudando. Letra B, o princípio de Pascal. O princípio de Pascal é relacionado com a pressão. Então, não tem nada a ver pressão, densidade e profundidade de objetos em líquidos com a eletricidade aqui. A lei de Dufay, esse aqui, sinceramente, eu não faço a mínima ideia. Deixa eu dar uma pesquisada aqui na internet, só para eu ver o que é essa lei de Dufay. Ou Dufay, né? A lei Dufay é a lei de vocês, então. Sério aí, deixa eu encontrar aqui o que diz a lei de Dufay. Bom, não achei, peraí. Sim. Por que a gente não encontra, tipo assim, né? O que é a lei de Dufay? Achei aqui no Yahoo. Ó, a lei de Dufay, ela diz o seguinte, ó. Na verdade, Dufay, o carinha lá, comprovou a existência de dois tipos de força elétrica, uma de atração, já conhecida, e a outra de repulsão. Que até então a gente via, eles observavam isso com os ímãs, tá? Mas não com os elétrons. Suas observações foram depois organizadas por Benjamin Franklin, que atribuiu sinais positivo e negativo para distinguir os dois tipos de carga. Bom, para saber, na verdade, assim, não dá nem para entender, não dá nem para acreditar, né? Mas enfim, em outras palavras, aqui tem a ver com força de atração e repulsão, não tem a ver com campos magnéticos, tá? E a letra E é o princípio da inércia, a primeira lei de Newton, também não tem nada a ver. Isso aqui é um princípio da mecânica, então, como a gente sabe, um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que sobre ele haja uma força que seja diferente de zero, tá? Uma força resultante diferente de zero, então, também não é. Sobra a indução eletromagnética de Faraday, que é justamente o que nós estudamos na aula anterior, tá? A lei de Faraday que é aplicada ao caso da força eletromotriz, tá? Então, resumindo, a letra C é a alternativa correta. Agora vamos para a letra 2, né? Questão 2. Pedrinho, aí Pedrinho, após uma aula de física, resolveu verificar experimentalmente o que tinha estudado até o momento. Para tal experimento, ele usou uma bobina com 50 espiras, um ímã preso a um suporte não condutor e uma lâmpada incandescente de 5 watts de potência. Então, ele tem 50 espiras aqui, ímã, potência, aí o experimento consistia em mover o ímã para dentro e para fora da bobina repetidamente, tá? Ao terminar o experimento, Pedrinho fez algumas observações que estão listadas aqui, ó. A primeira observação foi: o módulo da força eletromotriz induzida na bobina é diretamente proporcional à variação do fluxo magnético em função da distância, tá? Essa primeira aqui é falsa. Por quê? Porque, como a gente viu na lei de Faraday, a força eletromotriz é proporcional, sim, mas a variação do fluxo, mas com relação ao tempo. Então, o que quebra essa afirmação aqui é justamente a distância, ó. Não é distância, é tempo, tá? Observe que a gente pode olhar isso pela fórmula, tá? 2. É difícil mover o ímã para dentro da bobina, pois o campo magnético de cada espira oferece uma resistência ao movimento do ímã, e está explicado pela lei de Lenz, tá? Então, se a variação do fluxo é crescente, está aumentando, então a corrente elétrica induzida cria um campo magnético induzido que é contrário ao campo magnético real, tá? Um campo magnético já pré-existente. Então, nesse caso aqui, é verdadeiro, tá? Como eles serão contrários, então vai possuir uma certa resistência. Você pode observar aqui embaixo, ó. Mas aqui não é movimento imposto, imposto, né? Mas ao contrário do movimento imposto, tá? Mas não é imposto de dinheiro não, tá, gente? É um imposto de imposição. A afirmação 4, se a corrente na lâmpada for de 2 amperes, a força eletromotriz induzida em cada bobina será de 0,05 volts, tá? Então aqui vamos usar
que a gente vai utilizar para resolver essa parte? Ó? Vocês vão observar o seguinte, ó. A potência é a DDP vezes a corrente, tá? A gente aprendeu isso aqui lá no início do ano. A potência vale 5, a corrente vale 2, e aí você passa o 2 dividindo. Ó. 5 dividido para 2, 2,5, tá? Então, até aí tudo bem. Opa, até aí tudo bem. 2,5 é o valor da voltagem, tá? Da lâmpada. Mas a gente quer saber isso em relação a quem? A espira, tá? A bobina. Dessa forma, como são 50 espiras, a força eletromotriz em cada uma delas é só você pegar o 2,5 e dividir por 50, tá? Então, 2,5 dividido para 50 dá 0,05. Então, a afirmação 8 aqui, ela é também verdadeira, tá? Então, a 4 e a 8, desculpa, a 4, a 2 e a 4 são verdadeiras. Agora a gente vai ver a 8, tá? Eu escrevi aqui verdadeira, eu pulei. Mas vamos lá para a oitava. A frequência do movimento do ímã no interior da bobina não interfere na luminosidade da lâmpada, tá? Isso aqui é falso, porque a gente viu lá em cima que quanto maior, quanto mais movimento, quanto maior a frequência do movimento, maior é o fluxo. Quanto maior o fluxo, maior a DDP. Quanto maior a força eletromotriz, obviamente maior a corrente. Quanto maior a corrente, maior o brilho, tá? Então é uma coisa ligando a outra, tá? Então, quanto maior o movimento, a frequência do movimento, então, quanto maior a frequência, maior será o fluxo. Quanto maior o fluxo, maior vai ser a força eletromotriz. Quanto maior a força eletromotriz, maior a corrente elétrica, tá bom? Quanto maior a corrente elétrica, maior vai ser a quantidade de brilho, tá? Então, quanto mais elétrons passam numa lâmpada, mais brilho ela vai emitir, tá bom? 16, para haver uma corrente induzida na bobina, é necessário que o circuito esteja fechado. De fato, isso é verdade, isso é um dos princípios básicos para a corrente elétrica se estabelecer. Exemplo, se você pega qualquer coisa na tua casa, não faça isso, tá? Mas assim, você pegar qualquer equipamento eletrônico, TV, geladeira, ventilador, ar-condicionado, bebedor, carregador de celular, se você corta um dos fios, o aparelho vai ficar inutilizável, a não ser que você emende os fios de novo. E isso ocorre por quê? Porque você precisa de um circuito fechado. Quando você faz uma instalação elétrica na casa, geralmente você vai ter um fio que tem a fase, tá? Que vai estar em 110, e o outro fio é neutro, tá? Então não tem corrente elétrica passando ali. Mas quando você liga na tomada um objeto, a corrente elétrica carregada passa pelo 110, tá? Pela tomada do 110, pela parte que tem o 110, pela fase, e depois ela sai do outro lado descarregada. Por isso que ninguém leva choque no neutro, tá? A não ser que você segure no positivo e no negativo ao mesmo tempo. Aí você vai levar choque, tá bom? Então, 16 é verdadeira. E aí, para a gente finalizar, a 32, o trabalho realizado para mover o ímã para dentro e para fora da bobina é transformado integralmente em energia luminosa na lâmpada. Isso que é falso. Tudo que envolve trabalho e energia 100% usual é falso, tá? Quem assiste o canal do Iberê, lá do Manual do Mundo, já deve saber que esse negócio de, tipo assim, 100% eficiente não existe, tá? Então, isso aqui não tem como ser totalmente transformado. Por quê? Porque eu sempre comento isso com vocês nas nossas aulas de energia. Existe a energia térmica, que, digamos assim, em todo equipamento que envolve eletricidade, que envolve energia, parte da energia é dissipada na forma de calor, tá? Então, parte da energia elétrica vai ser dissipada aí em forma de calor, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Então, a última é falsa também. Como vocês podem ver, então as verdadeiras são a 2, 4 e 16. Alguns vestibulares aí pelo Brasil colocam esse tipo de questão chata, eu acho chata, para no final você somar aqui as alternativas verdadeiras, tá? Então, por isso que os números são aleatórios aqui, não é o número 1, 2, 3, 4 e 5, para não ter a possibilidade de pessoas respostas diferentes darem somas iguais, tá? Para não correr esse risco. Por isso que os números são totalmente diferentes. Então, pessoal, peço a vocês aí que esperem um pouquinho, vou estar interrompendo a gravação. Infelizmente, nossa aula chegou ao